Olá, enfermeiros! Como vocês estão? O objetivo da gravação dessas aulas é para que vocês retomem o conteúdo que foi já postado no ambiente virtual e façam uma correlação do que seria abordado em sala de aula. Então, que isso fique um pouco mais próximo do que nós teríamos então. E assim que vocês também não esqueçam da minha voz. Então vamos lá? A nossa próxima aula ia ser a abordagem com relação à vigilância epidemiológica. Nada mais interessante para se tratar no momento, né? Ainda mais se tratando de tanta fake news sendo publicadas, de tantas informações não correlatas com o ambiente científico. Vocês, enfermeiros, são produtores de informações, são coletores de informações que devem chegar aos ambientes de saúde da forma mais próxima do que realmente ocorre. Então, é a partir desse conhecimento científico que vocês hoje vão saber da onde a gente estratifica dados tão importantes como da atual conjuntura do surto, né, da pandemia do Covid-19. Bom, vocês vão perceber que os slides estão um pouco mais curtos do que foi postado, porque eu vou dar uma encurtada com relação à fala, até que para vocês não durmam com o som da minha voz. Então, certas vezes eu vou aumentar e outras diminuir o tom dela também. Bom, sem mais delongas, a vigilância epidemiológica, ela se iniciou depois lá da 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós já falamos sobre isso, lá com a Lei 8080, lá em 1990. Porque é um grande erro da população tratar a saúde como só a questão de curar a doença. Se eu só curo, eu vou enxugar gelo para o resto da vida, né? E o serviço vai ficar para sempre oneroso. Se eu não tratar a vigilância epidemiológica, se eu não constituir esse pilar tão importante da saúde, eu não vou constituir um futuro seguro. Então é aqui que eu começo a constituir, né, medidas de prevenção e controle das doenças e agravos, né? Eu começo a fortificar e fazer fortes mudanças nesses determinantes e condicionantes da saúde. E para que a epidemiologia tenha realmente um contexto intrinsecamente forte e consolidado, eu preciso realmente conhecer a causa dessa doença, né? Onde começou, né? Quando iniciou, né? E qual é o impacto econômico que isso vai causar, né? Essa atual conjuntura exemplifica bem, né, o que está acontecendo. Então, se eu não tenho um preparo para reconhecer tal doença, tal agravo à saúde, não tem como eu criar intervenções e não tem como eu realizar um preparo técnico adequado para fazer essa cura, controle e preparação e avaliação para sanar esse problema em saúde. E aí, conceitualizando uma dificuldade que nós temos em saúde, é que, na verdade, isso virou um vício de linguagem, né? Quase que uma semântica linguística que a população tem em falar, ou a própria enfermagem, os profissionais da saúde, conceituam quase como uma palavra composta o contexto de morbi e mortalidade. Quando se diz uma doença, já se fala diretamente morbi e mortalidade. Mas e aí, vocês acham que é a mesma coisa? Mortalidade é o mesmo que morbidade? Não é, e vou dizer mais, hein? Isso não cai em concurso, despenca. Vocês precisam saber que para reconhecer morbidade e mortalidade, eu preciso reconhecer também os coeficientes que assim os separam. Então, na verdade, morbidade, ele define uma prevalência com relação ao número de incidências de agravo de uma doença. Então, por exemplo, a asma é
um bom fator para a gente falar sobre essa doença, né? É uma doença que causa bastante impacto dentro de uma sociedade, mas ela é de baixa mortalidade, né? Ela atinge bastante a população, bastante indivíduos, ela é onerosa à saúde, porque ela entra dentro das doenças crônicas, dentro da epidemiologia com relação às unidades básicas de saúde, porém ela não tem alta mortalidade, ela tem uma grande morbidade. Para que eu saiba isso, eu preciso fazer um cálculo, eu não posso falar, nossa, tem grandes números de asmáticos. Eu preciso fazer um cálculo com relação a isso. E esse cálculo é baseado no meu coeficiente de prevalência. E aí tem um exemplo para vocês, né? Então eu faço um número de casos existentes dessa doença num local determinado, né? E isso baseado num período exatamente. Então eu pego esse quantitativo, por exemplo, de 3 meses, né? Multiplico por uma constante. Essa constante eu que determino, ela é 100, 1000, 10.000. E aí eu faço essa divisão pela população desse local e período, e aí eu vou ter essa morbidade calculada. Em contrapartida, a mortalidade, ela cria para mim o coeficiente de indicadores de morte que eu tenho em eventualidade de algumas doenças que são correlatas de base. Então, por exemplo, eu tenho alguns indicadores que já são propriamente ditos, elencados pela saúde como coeficientes de mortalidade, como geral, infantil, neonatal precoce e assim especificamente como já está dito na tela, aí elencados para vocês. E agora fazendo uma relação com epidemia, endemia e pandemia, eu gostaria de enfatizar que o surto, ele não antecede a epidemia, é justamente o contrário. Então, a epidemia, ela se inicia em uma região e aí ela pode se espalhar rapidamente para outras regiões. Então, esse momento de se podendo espalhar rapidamente para outras regiões é que se caracteriza em surto epidêmico, né? Então, exemplificando, foi exatamente o que aconteceu na China, né, com o Covid. Eles começaram com uma epidemia, né, e essa epidemia virou um surto epidêmico. Começou em uma região e ele se espalhou para outras regiões, né? Então, por exemplo, nós tivemos também a gripe aviária, quando aconteceu em outra sazonalidade, né? E aí eu tenho que restringir com relação à temporalidade, que isso ocorre em um espaço curto, né? E eu tenho um espaço estritamente delimitado, né? Então é uma localidade pequena que isso ocorre. A endemia, ela se trata de uma doença restrita a uma determinada região. Ela já é comum daquela localidade. Então, as pessoas que ali moram ou ali viajam já são preparadas para isso. Vocês podem observar que determinadas localidades do Brasil, quando vocês são dirigidos para lá ou até em áreas portuárias, vocês são informados que precisam ser imunizados previamente para chegar até lá. Então, por exemplo, na região amazônica, nós temos a arbovirose de febre amarela, é comum naquela região, né? Então, eu considero como uma endemia, não é um caso novo que surgiu, já é comum da localidade. E a pandemia, que ficou mais comum aos ouvidos de todos, se trata de um coeficiente de mortalidade que vai atingir regiões intercontinentais, né? Ou seja,
essa epidemia vai acabar atravessando, né, os continentes, e aí eu vou ter inúmeras mortes, eu vou ter grandes surtos e grandes proporções relacionadas a essas doenças infecciosas, né? Grande cuidado aí para vocês separarem essas doenças, porque só se tratam de doenças infecciosas, tá? Então, quando eu falo de acometimentos de doenças, eu não posso correlacionar o câncer, por exemplo, porque ele não é contagioso. E aí, quando vocês assistem o noticiário, né, vocês começam a ver os números sendo elevados, e aí da onde vem essa informação? Como é que eles sabem que esses números estão se elevando, né? Então, talvez seja no momento que os pacientes chegam nos prontos atendimentos e eles avisam que estão com sinais e sintomas. Na verdade, a notificação compulsória, determinada também como SINAM, eu coloquei no portal de vocês aí um exemplo bem clássico de um SINAM de dengue, para vocês olharem como é esse impresso, que tem cheio de informações para serem preenchidas, para que os órgãos responsáveis que estratificam essas informações consigam elencar as informações mais importantes e inerentes para terem medidas prevalentes com relação à cura e também com relação à prevenção desta doença também. Então, em 1975, com a Lei 6259, a Vigilância Epidemiológica lançou, a partir do Programa Nacional de Imunização, que haveria de se criar um programa para se notificar algumas doenças que eram propagadas de forma compulsória, né? E aí ficou decretado algumas finalidades, como agravo, doença e episopatia, tá certo? Então, eles descreveram algumas doenças que deveriam ser notificadas imediatamente, algumas doenças e algumas episopatias. Nos slides completos da aula de vocês, que já foi postada, tem esse exemplo lá para vocês, porque senão aqui vai ficar bem pesado. Então, como funciona isso? A vigilância epidemiológica, ela faz um link, ela funciona como interface com os demais serviços de saúde. E isso funciona em âmbito nacional e independente se é SUS ou rede privada. As notificações compulsórias ou notificação de saúde, de evento de saúde pública, ela é inerente a qualquer serviço. E aí existem algumas diferenças com relação a essas notificações. Existe a notificação compulsória imediata, né, que eu vou dar um exemplo clássico aqui para vocês. Por exemplo, o paciente foi diagnosticado com tuberculose. Não necessariamente o paciente que foi diagnosticado com tuberculose, ele precisa ter a amostra da baciloscopia, desculpa. Porque eu sempre bato nessa tecla para vocês, né? A clínica é soberana e tuberculose é uma doença de notificação compulsória, né? Então, aquele paciente que está lá emagrecido, tem febre noturna, uma tosse persistente ou paroxística, né? E aí faz um exame de imagem ou faz uma ausculta, tem uma respiração inadequada, padrão respiratório ineficaz, né? É um quadro bem característico. Eu não vou precisar especificamente de uma baciloscopia para já fazer uma notificação desse paciente, mesmo porque a notificação compulsória, ela não
requer que eu tenha certeza que a doença é verdadeira. Por quê? Então, na suspeita da doença, eu já posso notificar. Então, partindo aí pelo exemplo do paciente tuberculoso, eu não necessito da baciloscopia, que é o exame do escarro, vindo já positiva. Diante da prerrogativa que eu já tenho todos esses sinais e sintomas clássicos, eu já posso notificar, né? Porque acima da suspeita eu já notifico. Eu não posso perder esse paciente dentro da comunidade, deixar ele solto lá, né? Partindo do princípio que ele é só um possível contaminado, porém ele é um indivíduo que vive em comunidade, tem uma família, vive em sociedade, então eu tenho mais um foco aí de 5 a 10 pessoas que podem ser contaminadas por uma doença secular. Então eu preciso notificar para iniciar o tratamento o quão breve possível. Então essa é um exemplo das notificações que devem ser imediatas para a vigilância epidemiológica. E aí eu tenho várias interfaces com esse serviço. Então eu tenho zoonoses que atua junto com vigilância e serviço de saúde. Então, por exemplo, quando eu tenho um agravo com mordedura de animais, por exemplo, que são focos de transmissores da raiva. Então, mordedura de animal potencial transmissor da raiva, como morcego não, né? Como animais domésticos, mas é que o morcego é um foco muito grave para transmissor de raiva. Eu espero que nenhum morcego morda. Mas eu preciso fazer a comunicação imediata nessas circunstâncias, porque havendo comunicação e esse paciente sendo exposto ao vírus da raiva humana, eu preciso estabelecer uma quimioprofilaxia também, né? Algumas medicações específicas. Então, se realmente ele foi atingido em algumas regiões específicas, como mão, pé e região cefálica, né, segmento podálico ou regiões genitálicas, ele precisa ser sucumbido à aplicação de soro e vacina. Só para vocês terem uma ideia do tão complexo e funcional é esse sistema. Deixei aqui um exemplo para vocês de uma notificação, porque são inúmeras as doenças de notificação compulsória, né? O SINAM, que é o Sistema de Notificação de Agravos de Notificação, né? Existe essa ficha de investigação. E aí, como são inúmeras doenças e agravos de notificação, fica a incumbência dos colaboradores da área da saúde saber quando notificar. Vide que na suspeita eu já notifico, eu não posso perder esses casos. É interessante ressaltar que no cabeçalho desses SINAMs existe uma descrição do que é o caso suspeito, né? E também do que é o caso propriamente dito. Então, lembrando que as pessoas que vão estratificar esses dados não são as pessoas que estão vendo esse paciente, então eu preciso das informações os mais próximas possíveis da realidade. No verso de cada SINAM há um espaço para que você descreva o que aconteceu. Nos casos de violência doméstica ou nos casos de intoxicação, porque nos casos de violência também autodirigida, como tentativa de suicídio, eu preciso realizar notificação também, é uma doença de notificação compulsória, tentativa de suicídio. Uma vez que o profissional de saúde não notifique, eu fico com aquela subnotificação, que provavelmente é o que esteja acontecendo na atual conjuntura, né? Serviços de saúde de rede privada têm grandes dificuldades com relação à implementação a esse serviço. Então, a rede do SUS é um pouco mais coesa para trabalhar com esses sistemas de notificação.
E aí acaba que nós temos uma subnotificação, nós não temos dados fidedignos dessas doenças. Então, o que está acontecendo agora provavelmente alguns de vocês que já trabalham, já atuam na saúde, falam: nossa, mas na instituição onde eu trabalho tem muito mais casos do que parece que estão demonstrando. Provavelmente seja em virtude dessa subnotificação. As pessoas não estão notificando da forma como deveriam, né? Então deveria ter muito mais notificações chegando no sistema de vigilância epidemiológica que não está chegando. Então toda vez que chegasse algum caso de notificação por exemplo, da Covid-19, o profissional de saúde já poderia notificar. E para que vocês saibam e não se esqueçam nunca, jamais, quem notifica no caso de suspeita ou caso confirmado? Todo e qualquer profissional que trabalhe na área da saúde, tá? Não precisa especificamente ser um enfermeiro, não precisa especificamente ser um médico, desde que esse profissional seja treinado, capacitado e habilitado para tal, ele pode notificar, porque assim eu não engesso o sistema de saúde e não deixo só um incumbido de fazer aquela informação tão inerente para a saúde. Ufa, falei, viu? Deixei uma fotinha minha aí, caso vocês tenham esquecido de mim. Muito obrigada e não se esqueçam de entrar no ambiente virtual. Até a próxima!